Retornamos então para um diálogo a respeito da consagração à Virgem Maria e a primeira pergunta é do Danilo Freitas. Boa noite, Padre. Fiz a consagração lendo o livro e os exercícios por conta própria, com comunhão e assinatura, mas sem grupos, sem padrinhos, etc. Isso é válido? Obrigado. Danilo, muito obrigado pela sua pergunta, meu irmão. Você não sabe quantas pessoas você está ajudando com essa pergunta. Sim, Danilo, é válido. Assim, a gente vai pelo Brasil afora, a gente encontra umas pessoas assim que vêm com lágrimas nos olhos dizendo assim: Padre, eu queria me consagrar a Nossa Senhora, mas não tem grupo na minha cidade. Não precisa de grupo. Precisa de tu com tu mesmo. É você que vai se consagrar. Sabe por quê? Porque você já é batizado. Ou seja, a consagração à Virgem Maria é simplesmente uma forma de você viver as promessas batismais que você já tem. Não é? Então, você conhece o tratado, faz a sua consagração. São Luís, ele aconselha, não é? No dia da consagração, dizendo assim: ao fim destas 3 semanas, é o número 231, confessar-se-ão e comungarão na intenção de se darem a Jesus Cristo na condição de escravos por amor pelas mãos de Maria. E depois da comunhão, que cuidarão de fazer conforme o método que segue, está no número 266, recitarão a fórmula da consagração, que se encontra também adiante, né? E será necessário que a escrevam ou mandem escrever, se não estiver impressa, e a assinem no mesmo dia em que fizerem. Pronto. Comungar, recitar a fórmula, né? Confessar, comungar, recitar a fórmula, assinar e boa noite. Está feita a consagração. Agora, a coisa principal dali para frente é viver. Porque não é uma fórmula mágica. É uma escola. Você vai se aprofundando, né? Cíntia, sua bênção, Padre Paulo. Alguns padres pelo país estão proibindo a consagração total. Eles podem proibir a prática de uma devoção autorizada pela Santa Igreja? Cíntia, vamos ser pacientes com esses sacerdotes. Por quê? Porque eles não conhecem, não é? A maioria deles são homens bons. Deixa eu dizer para você, Cíntia, eu vou aqui confessar para você a minha miséria. Se você viesse há 15 anos atrás, dizer: Padre Paulo, eu quero fazer minha consagração total a Nossa Senhora. Eu ia dizer para você: para de bobagem, para que essa besteira? Larga disso, vai para Jesus, para que você precisa de se consagrar a Nossa Senhora? Para com essa mariolatria. Eu, Padre Paulo Ricardo Azevedo Júnior, iria reagir assim. Acredita nisso? Pois é. É assim. Aí aconteceu uma coisa que mudou minha vida pelo avesso. Em 2005 morreu São João Paulo II. Grande devoto Nossa Senhora, que foi quem me ordenou. Acho que lá em cima, no céu, ele olhou para baixo e disse: aquele rapaz lá que eu ordenei, preciso pôr a mão na cabeça dele de novo. E depois que ele morreu, aconteceu isso, de eu terminar. Assim, é interessante como eu, antes de Ratzinger ser o Papa Bento XVI, eu era muito mais seguidor de Ratzinger do que de João Paulo II. Eu aceitava João Paulo II, mas, entendeu? Eu achava, essa coisa de consagração total à Nossa Senhora é um exagero. Essa coisa de ser tomista, que bobagem. Ratzinger é agostiniano. Essa coisa de seguir a espiritualidade de São João da Cruz, carmelita, que bobagem. Ratzinger é beneditino. Então assim, eu vivia, digamos assim, antes de João Paulo II morrer, eu vivia no primeiro milênio, né? Ou seja, as coisas que a igreja desenvolveu no segundo milênio eu achava uma decadência. E, portanto, eu achava João Paulo II decadente. Graças a Deus, né, a gente muda. Toma vergonha na cara e muda.
E eu mudei. Então assim, Cíntia, eu digo para você, minha filha, não crie conflito com esses padres, tá? Não são necessariamente padres maus. Eu não era mau. Eu só era um padre que não sabia das coisas, né? A gente reza, um dia eles vão conhecer, tá bom? E não precisa fazer alarde, é o que eu disse, faça a sua consagração, não crie conflito com ninguém, vai lá, comunga e se consagra, pronto, acabou. Ronan Brandão, Padre, sua bênção. Como saber o momento certo de se consagrar? Como atingir esse discernimento? Olha, Ronan, basta você querer viver as promessas batismais. Se você quer viver as promessas batismais, a consagração, ela é um auxílio para viver as promessas batismais. Agora, se você está numa situação de pecado, em que você fez do pecado um projeto de vida, então você não está querendo viver suas promessas batismais. Não é isso? Então reze a Nossa Senhora, peça a ela, ô minha mãe, eu queria largar o pecado. Por favor, me faz mudar de vida, né? Aí a consagração, ela realmente começa a ter sentido, tá bom? Fátima Dantas, sua bênção, Padre. Uma vez consagrada a Virgem Maria, desprezar as práticas de oração e a renovação anual da consagração constitui um pecado grave? Veja, Fátima, renovar a consagração, se aconselha que se faça, né? Você faça a consagração assim, mais ou menos como os votos religiosos. Mas esse é só um conselho, não é obrigatório. Você faz por um ano. Depois renova um segundo ano, renova o terceiro ano. Depois você faz por 3 anos, e depois você faz para sempre. Não é necessária a renovação. Você pode também fazer uma vez só e fazer para sempre, não é? A renovação ela não altera a sua intenção. Depende de por quanto tempo é que você está fazendo essa consagração. Então, a questão da renovação anual, ela é uma prática boa, ela é aconselhada, ela é virtuosa, não é? Mas ela não é obrigatória e nem necessária se você já vive a consagração. Agora, as práticas de oração, Fátima, depende também um pouco daquilo que você se propõe fazer. Por quê? Porque o próprio São Luís diz que as práticas exteriores, elas não são o essencial da consagração. Está escrito aqui no número 226, ele diz assim: se bem que o essencial desta devoção consista no interior, ela conta também práticas exteriores que é preciso não negligenciar. Ecco portuit facere et illa non omittere. Né? Ou seja, é bom fazer uma coisa sem omitir a outra. Então, não negligenciar as práticas externas, mas elas não são a essência. A essência é o interior. Então, qual é a prática externa sem a qual a gente não deveria viver, não é? Quando se é consagrada a Nossa Senhora? É a récita do Santo Terço diariamente. Isso daí deveria ser uma constante, não é? Não constitui, ao meu ver, pecado grave, a não ser que você tenha incluído isso como parte da promessa solene, não é? Ou seja, você, na verdade, vai vivendo a sua consagração a Nossa Senhora e uma vez que você dá o passo, você vai começar a ver que você vai aprofundando aos poucos. Se você for vivendo mesmo e recorrendo sempre, aquilo que você prometeu mesmo é de recorrer, né, à missão salvífica da Virgem Maria. Então, é aqui que está a essência. Você recorre e recorre sempre. Você vai começar a ver que você vai se aprofundando nisso, né? De tal forma que o Santo Terço deve ser uma constante. Mas tudo depende um pouco da intenção daquilo que você está realmente prometendo. Tá? Se fez parte da sua promessa solene algum voto de rezar tais e tais orações todos os dias, como voto intencional,
Então, de fato, se você quebra um voto, você peca gravemente. Mas isso normalmente não se encontra na intenção das pessoas que fazem a consagração. Elas só prometem recorrer sempre ao auxílio da Virgem Maria. Então, as práticas externas, elas não são essenciais. São Luís diz que não devem ser negligenciadas, mas tudo depende um pouco da promessa que você faz. Breno, quando no tratado se fala dos apóstolos dos últimos dias, se diz: bradarão contra o pecado, clamarão contra o mundo. Significa que terão que buscar a santidade porque tem muitos consagrados mundanos. Breno, obrigado pela sua pergunta. Olha, eu não sei se vocês notaram que eu agora estou retomando, não é, aqui no site, essa coisa de falar mais da consagração e que durante um certo tempo nós ficamos em silêncio. Claro, nós vivíamos a consagração aqui na paróquia, etc., promovíamos, mas sem grande alarde. Por que é que a gente ficou assim durante alguns anos, poderia dizer, né, sem chamar atenção, assim, low profile, né, uma coisa assim, meio sem... Porque nós notamos que a consagração tinha virado uma moda. Ou seja, que as pessoas estavam vivendo a consagração como uma moda, sem vivê-la de verdade, não é? Então, nós ficamos em silêncio, o ambiente, o clima foi mudando um pouco, houve alguns conflitos, reações negativas, etc, etc. Nós estamos agora retomando porque, na minha avaliação, eu acho que o ambiente está mais tranquilo. E se vocês ouvirem os vídeos, assistirem os vídeos que eu gravei, vocês irão ver que eu combato neste curso, não é, uma certa exterioridade, não é, em que as pessoas vivem a consagração como um modismo, não é? As pessoas se vestem de consagrado, põem uma fantasia de consagrado, mas não vivem a consagração, não é? Então, eu tenho enfatizado muito essa realidade do interior, da entrega de coração, não é? Sem enfatizar certas práticas externas que terminam ficando caricaturais. Você veja, por exemplo, eu não uso correntes, né? Pessoal, sou consagrado a Nossa Senhora, mas não uso corrente nenhuma, né? Por quê? Porque, bom, em primeiro lugar, tendo eu um ministério na internet, essa minha presença na internet, eu não quero colocar nada de, aspas, exótico, de diferente, né? Então você pode ver, eu não uso anéis, porque não está na tradição do clero ocidental usar anel, a não ser que seja bispo, né? Não uso nenhum distintivo, a não ser a batina e ponto. De tal forma que você olha, por fora é um padre normal, comum, sem nada de especial. Eu acho que eu devo isso às pessoas um pouco, porque eu sei que também as pessoas se espelham, né? E se você começa a ser muito especialzinho, assim, muito exótico, com coisinhas diferentes, termina transmitindo uma coisa negativa. Então, nada contra as correntes, mas também não é para a gente fazer da corrente de consagração a essência da consagração, não é? O que eu faço, o que eu uso como distintivo de consagração é o meu escapulário. Eu uso internamente na batina um escapulário que é grande porque, né, tá aqui, escapulário, põe uma medalha milagrosa atrás, então tá aqui, né, meu pequeno escapulário de 10 centímetros, mas tá aqui, ninguém vê, eu vejo. Todas as vezes que eu ponho o escapulário, que eu beijo o escapulário,
Eu estou dizendo que eu pertenço a ela, eu sei que eu pertenço a ela, eu estou vendo isso, né? Então é necessário, né, essa coisa de exibir externamente as coisas. São Luís recomenda as correntes, recomenda que se exiba externamente para chocar as pessoas, mas é que São Luís escreveu isso há 300 anos atrás, antes da Revolução Francesa, né? Nós vivemos num mundo pós-Revolução Francesa, onde essas práticas externas, elas podem ser interpretadas de forma boa, positiva, mas também podem ser interpretadas de uma forma completamente negativa, no sentido de que impede pessoas que gostariam de se consagrar a se retraírem e não se consagrarem. Então, por exemplo, eu conheço na minha paróquia algumas pessoas, uma senhora boníssima, ela veio uma vez perguntar para mim: padre, eu gostaria tanto de me consagrar a Nossa Senhora, mas, padre, eu não me sinto de colocar um véu na minha cabeça. Eu disse: mas o que consagração tem a ver com véu? Ou seja, usar véu significa que você é do sexo feminino, só isso, né? Só. Então, assim, é totalmente independente, não é? Véu não é sinal de virtude, não é sinal de nada. Véu é simplesmente uma forma externa de cultuar a Deus através desse reconhecimento de que a glória da mulher é o cabelo dela. Então ela cobre a sua glória para dar glória a Deus, não é? Então é uma prática da tradição da igreja de 2000 anos, que não é obrigatória, não é? Tampouco é condenada, muito pelo contrário, mas assim, independente de entrarmos agora nesse cavalo de batalha, na briga pelo véu, não é? A coisa é que isso não tem nada a ver com a consagração. Então, assim, para que criar um cavalo de batalha em cima de uma coisa quando pessoas boníssimas poderiam estar se consagrando a Deus através das mãos de Nossa Senhora, né? Sem precisar de certas coisas que chocam. Então, assim, nada contra o véu, nada contra as correntes, muito pelo contrário, contra essa estereotipagem de querer agora colocar a consagração, né, junto com essas práticas, porque são práticas opcionais, boas, mas são simplesmente opcionais e não é necessário fazer disso um cavalo de batalha, né? Tá bom? Então, concluímos aqui esse nosso pequeno diálogo. Quero agradecer a vocês que estiveram aqui nessa noite conosco. Amanhã, rezem uma Ave Maria por mim, eu completo 50 anos de idade, né? E no dia 8 de novembro vamos juntos começar a nossa preparação para a renovação da consagração à Virgem Maria, aqueles que somos consagrados no dia 8 de dezembro e aqueles que querem se consagrar, comecem a sua preparação, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, né? E pela intercessão da Imaculada Virgem Santíssima, Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.